Para todos sempre exaltamos, enaltecemos, glorificamos o nome excelente do Cordeiro de Deus, o Filho amado, aquele que é o homem das mãos furadas, o homem da Galileia, ele que é o Filho do Deus bendito, Jesus Cristo. Amados, é uma grande alegria estarmos juntos para estudo da palavra do nosso Deus, e agora estudaremos na aula de número 282, Palavra Poderosa. O tema que estamos falando trata-se a respeito de libertação financeira na sua 6ª edição, e dentro de uma abordagem estamos falando sobre santificação. Aula anterior, estávamos chamando a atenção aos amados, com base na palavra de Deus, para que não sejamos ingênuos no nosso viver diário com pessoas, achando que as pessoas elas têm boas intenções para conosco. Não tem. A grande maioria das pessoas, elas não concordam com a nossa fé, não concordam com o nosso estilo de vida, não concordam com a forma com que nós servimos ao Senhor Jesus. Basta você olhar para dentro da sua própria casa e você ver que dentro do seu lar existe divisão. Uns creem de uma maneira, outros creem de outra maneira, uns frequentam uma congregação, outros já preferem uma outra congregação e não chega-se a um consenso. Por quê? Porque existe uma rivalidade dentro da própria casa. Então tome muito cuidado. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas. E como tem falsos profetas, amados? Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus continua dizendo: colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Tome essa palavra muito séria na sua vida. Muito séria. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o que o Senhor está dizendo, queridos. E ele continua: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que eles estão colocando para Jesus. Então lhes responderei explicitamente. Jesus está dizendo agora, né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Irmãos, tem pessoas que não querem sair do pecado, tem pessoas que não se arrependem. Essas pessoas têm que ser chamadas a atenção na frente de todo mundo. É o que a palavra está dizendo. Não podemos esquecer que Satanás, geralmente, vem falar conosco com a palavra de Deus na boca. E mencionando versículos bíblicos. Satanás, ele é altamente astuto, queridos. Ele vem falar com cada um de nós, muitas vezes, com cara de apóstolo, com cara de bispo, com cara de pastor, com cara de presbítero,
com cara de diácono, com cara de irmãozinho, com cara de pai, com cara de mãe, com cara de cônjuge, com cara de filho, com cara de amigo. É necessário grande discernimento e vigilância, intrepidez, para não cairmos nas suas artimanhas, nas suas armadilhas. Vamos verificar o que está escrito em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Veja bem, e assentado os ensinava. Agora perceba o que acontece nesse episódio. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Amados, não fica discutindo com o fariseu. Não empreste os seus ouvidos para isso. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então veja, a vergonha foi tão grande que os mais velhos começaram a sair primeiro. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Amados, presta atenção. Vá e não peque mais. Note a intenção maligna dos escribas e fariseus ao surpreender aquela mulher em adultério. Note bem. Podemos acreditar que aquela mulher ela não teve tempo nem para se vestir, senão para apanhar, quando muito, o lençol para cobrir ali o seu corpo, para cobrir a sua nudez. Também não houve tempo para ela se pentear, arrumar o seu cabelo, de forma que aquela mulher ela foi exposta naquele estado perante todos. Aquela mulher ela deveria estar chorando muito, com muita vergonha. Isso é próprio dos fariseus e da religião. Além do mais, os fariseus não estavam preocupados com o adultério, e sim em apanhar Jesus em alguma palavra contrária à lei de Moisés. Porque a pergunta é: onde estava o homem adúltero? Porque a pena capital, a pena de morte, por apedrejamento, seria para o casal, segundo a lei de Moisés. Porém, Jesus não se envolveu com o assunto deles. Jesus começou a escrever na areia uma história
que confrontou a consciência deles, que envergonhados começaram a retirar-se. Não tiveram outra opção, evidentemente. Amados, quando se trata de pessoas simples, arrependidas, querendo acertar a sua vida com Jesus, Jesus os recebe de braços abertos. Porém, religiosos e fariseus, o tratamento é outro. Com religiosos e fariseus, Jesus não dá moleza. Quero parar por aqui. Na próxima ministração continuaremos a partir desse ponto. Que Deus abençoe grandemente e que o Senhor possa imprimir no teu espírito, no teu coração, na tua alma, essa verdade divina para que você seja prudente. Não queira colocar o teu coração grande onde não cabe. Não ache que você vai conseguir salvar todo mundo. Tome muito cuidado com os homens. Porque pela nossa ingenuidade, muitas vezes nós pagamos um preço muito alto. E depois não adianta reclamar. Seja totalmente dependente de Deus. O amor só é possível através da justiça. E justiça é posição correta. Se as pessoas não quiserem se posicionar corretamente, então não tenha compromisso com essas pessoas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até a próxima. Amém.